A alquimia e a grande obra. Se analisarmos, o universo tem um poder alquímico muito poderoso. Só de imaginar que a vaca ela come capim e ela dá leite. Quando eu era criança, às vezes eu tomava aquele tanto de suco verde que a minha avó fazia e na hora de fazer xixi, o xixi saía branquinho e eu pensava, poxa, eu tomei o açúcar era verde e o xixi sai clarinho, né, transparente. E assim o é. Olha o poder místico de mutação do universo. O universo está sempre transmutando e mudando todos os tipos de energias contidas nele. Como dizia lá o Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se forma, tudo se transforma. E aí assim o é. Nós precisamos de entender que a evolução é um processo de cruzamento das energias. Então as energias elas se cruzam, elas se misturam e aí elas passam por uma transformação e essa transformação muitas vezes faz dessas energias iniciais serem melhor do que elas são. Então nós estamos aqui misturando as nossas ideias. Eu estou te passando um conteúdo de extrema qualidade e na hora que esse conteúdo ele toca o seu mundo psicológico interior, ele gera uma transformação. A minha ideia se cruza com a sua ideia e dentro da sua mente, dentro da sua consciência, dentro do seu intelecto, você transcende essa ideia inicial e dá uma formação a uma nova ideia de cunho superior. E assim é o processo da evolução. Isso acontece desde lá do cruzamento dos espermatozoides com o óvulo e está acontecendo em toda a natureza. E assim é esse poder alquímico presente na natureza. Então, se a gente analisar o universo, nesse primeiro momento que a ciência vai chamar de Big Bang, e cada uma das linhas, né, espirituais desses conhecimentos assim arcaicos e históricos presentes na humanidade vai dar um nome para esse fenômeno que é o fenômeno da criação. Mas vamos aqui de ciência hoje. Então, nesse momento do Big Bang, essa explosão inicial, nesse estado original, inicial da construção, da criação de todo o universo, a matéria que reina é o hidrogênio. Então, tudo foi feito com base no hidrogênio, que é uma das moléculas mais simples ali. E aí, se você imaginar que do mais simples surgiu as coisas mais complexas. Então, todas as coisas mais complexas do universo, elas surgem do mais simples. E isso é muito profundo se analisarmos. E aí, essa fusão, essa explosão, essa atração e essa repulsa, essa eletricidade, esse magnetismo e tudo que tem no cosmos, no universo, foi fazendo com que essa alquimia fosse acontecendo ao longo da eternidade. E aí, trazendo essa alquimia mais para próximo de nós, nós vamos perceber que nós somos o DNA. Então, depois de todo esse movimento, esses corpos celestes, né, de tudo isso acontecendo, aí vem a Terra passando por uma onda de altas e baixas temperaturas, uma onda de calor e de frio, uma onda de aquecimento e de resfriamento, né, tudo acontecendo ali nas águas, com chuvas, raios, trovoadas, e aí muitas coisas acontecendo nesses fenômenos primários da natureza, nesse período em que o planeta Terra ainda está se solidificando, até que um momento ele se estabiliza e nessa estabilidade da água acontece um fenômeno muito mágico, onde que o ferro que está presente, o ferro esse que era do magma terrestre, ele começa a oxidar nos mares, nos oceanos, e aí essa oxidação vai dando origem ao oxigênio, a água vai ficando oxigenada, nesse princípio vai começando a gerar os primeiros, né, instantes da vida, com todo esse fenômeno de calor e de frio, de chuva, de tempestades, de raios e trovoadas, essa condutividade elétrica intraquosa vai dando origem aos primeiros hormônios, né, que são os primeiros sintomas de vida. É dito que o primeiro hormônio criado é a dopamina, e a dopamina simboliza essa busca e esse encontro, né? Então essa energia elétrica proteica que já vai começando a se solidificar, aí depois vem os hormônios relacionados com os endocannabinoides, né? Essas substâncias, esses canabinoides, eles fazem a ponte, fazem a comunicação,
depois vem a noradrenalina trazendo estado de alerta, e assim vai sintetizando muitas proteínas dentro do interior do oceano. Algumas dessas proteínas elas vão imitando o movimento dos corpos celestes, nessa dupla hélice presente na nossa Via Láctea. Ela vai sendo imitada por uma junção de sínteses proteicas chamada DNA. E aí que incrível! Tudo surge do DNA, e o DNA já é esse poder alquímico. Hoje tem teses científicas que acreditam que o DNA lê o cosmos. Isso é uma alquimia, ao mesmo tempo isso é a grande obra. A grande obra quem é? É o DNA. O DNA ele começa nessas formações mais simples, e nesse processo de transformação alquímica, nesse processo de realizar uma grande obra, tem um momento onde que ele se envolve através de um núcleo lipoproteico, a membrana da ameba, e essa inteligência do DNA ela recruta organelas, recrutam organismos, recrutam, às vezes talvez seriam microbactérias, micro-organismos muito pequenininhos, e coloca eles para trabalhar dentro dessa estrutura membranosa. Essa ameba, esse DNA primordial intraoceânico, ele vai ficando mais sofisticado e dando origem às células eucariontas. E aí ele vai definindo uma outra membrana em torno do núcleo. Então, isso é incrível. O DNA, além dele ter feito a primeira membrana lá lipoproteica, depois ele faz mais uma membrana lipoproteica para se proteger e fica dentro da cabine, extremamente resguardado, né? E tem os nucleotídeos, os buraquinhos ali para entrar só o alimento mais refinado, para que melhore a qualidade da duplicação ali de todos os cromossomos, enfim. E aí esse processo ele é maravilhoso. O DNA ele começa a recrutar mais bactérias para trabalhar no interior das células, que vão virar organelas. Olha a sofisticação da natureza, olha a alquimia e a grande obra. Imagine que esses DNAs vão se tornando tecidos, vão se tornando órgãos mais sofisticados, como os das algas marinhas, que vai gerando muitos resíduos orgânicos. Desses resíduos orgânicos vão dando seres decompositores, e aí vão se criando outros organismos mais sofisticados, e um dia esses organismos decompositores sofisticados vão se tornando os peixes. É fantástico. E aí nós temos coisas dos peixes dentro de nós, a estrutura medular, toda uma estrutura de canais de neurotransmissores, muitas estruturas de órgãos que nós temos hoje, elas são cópias dos peixes. E é incrível, olha o DNA ficando cada vez mais sofisticado. E aí tem teses orientais, teses védicas que vão dizer que esse DNA, esse Purusha, essa pessoa suprema, né? DNA incrível, talvez ele seja a alma dentro de nós. Nesse DNA, esse Purusha, uma hora ele quis ver, ele manifestou olhos. Uma hora ele quis sentir, ele manifestou o sentido do tato. Uma hora ele quis saborear, ele manifestou a língua. Em algum momento, óbvio, ele quis ouvir, ele manifestou a audição. E aí ele quis tocar, ele manifestou tatos. Enfim, esse DNA ele está se sofisticando ao longo da eternidade. E aí esses peixes, no peixe, por exemplo, já tem a glândula pineal. No peixe, e nós temos a glândula pineal, e a glândula pineal ela ainda existe nos peixes e também nos peixes de água profunda. Nesses peixes de água profunda que estão lá no escuro do obscuro do oceano, essa pineal, ela funciona como um olho, ela tem retina e ela olha, ela enxerga. Isso é incrível. Outra coisa que nós herdamos dos peixes também foi o sistema SARA, Sistema Articular Reticulador Ascendente. O SARA está muito ligado com o nosso filtro de percepção. E isso é profundo demais. No outro curso Alquimia eu falo bastante sobre isso, terapia sobre esse filtro de percepção. Mas aí, se você analisar os peixes, eles já eram seres sofisticados na sua percepção ali. Nós herdamos esse sistema do peixe. O DNA é um processo em evolução, ele está evoluindo a cada momento, a cada instante. Ele está fazendo a grande obra através dessa alquimia. A alquimia como poder de mutação. Um dia essa vida se torna mais sofisticada ainda. Ela quer sair do mar, ela quer sair do oceano. Obviamente, primeiro sai as algas, vai dar o reino vegetal, sai os insetos ali, que vai dar um outro reino dos insetos. A ciência estudou ainda pouco sobre isso, mas em algum momento sai o anfíbio,
sai o réptil, e aí o DNA fica mais sofisticado ainda e desenvolve esse sistema cardiopulmonar, essa capacidade de absorver o oxigênio. Isso só acontece porque o DNA ele é tão esperto que ele acopla dentro dele um outro tipo de bactéria que é chamada mitocôndria. Ele coloca a mitocôndria para trabalhar com ele no estado de simbiose. Fala, velho, aqui você pode ficar à vontade, aqui é sua casa, você trabalha para mim, eu trabalho para você e tá tudo certo, eu te dou oxigênio, você me dá energia, e assim tá acontecendo. Olha a expertise do DNA na realização da grande obra. Ele conseguiu trazer um ser de fora para dentro de si, conseguiu fazer esse ser de fora trabalhar dentro dele, isso sem nenhum tipo de comunicação verbal. Olha o nível. O DNA ele faz telepatia com o cosmos. Talvez essa ideia da ciência hoje, que o DNA e o cérebro ele consegue ler um movimento chamado instantâneo, uma velocidade instantânea, ele consegue receber essa transmissão do cosmos de forma instantânea no aqui e agora. E aí isso talvez seja o senso da telepatia. E aí esse DNA ele vai se sofisticando, os órgãos vão adaptando ao reino da Terra. E isso é incrível. Isso é a alquimia e a grande obra. Esse é o princípio do estudo hermético, esse é o princípio do estudo dos alquimistas. E nós estamos aqui para desenvolver essa consciência, para desenvolver esse conhecimento, para desenvolver essa sabedoria. Isso é um poder extraordinário. Da gente entender que essa capacidade de superação, essa capacidade de cocriação, essa capacidade de crescimento, ela faz parte da natureza. Ela está dentro de nós desde o princípio mais antigo da vida e de alguma forma nós temos que tomar posse dessa capacidade de mudar para melhor, dessa capacidade de pegar as coisas mais simples e fazer das coisas mais simples as mais sofisticadas. E esse DNA se adaptou à Terra, trazendo aí todo esse reino, esse período dos répteis. E ele se desenvolveu bem, ficou grande, ficou gigante, né? Que era dos dinossauros. Olha que maravilha desse DNA, ele desenvolveu essa força selvagem em grande expressão, dominou toda a natureza. O cara é foda demais. E essa força bruta, essa força selvagem teve um apogeu de desenvolvimento há milhões de anos atrás, uma coisa fantástica. E aí nós somos esse DNA, tem a extinção, acontece tudo que aconteceu. Na época já tinham os mamíferos eram pequenos igual ratos, eles eram seres insignificantes perto dos dinossauros. Os mamíferos não teriam a possibilidade de se desenvolver se os dinossauros tivessem continuado a vida. E aí, por algum milagre, cai esse meteoro, vem uma nova onda da vida, esse DNA ele se recodifica todo. Hoje os répteis eles são pequenininhos e os mamíferos se desenvolveram bem, se desenvolveram melhor. E o DNA ele quis sentir, ele quis ter afeto, o DNA ele quis levar a cria dentro dele. E aí ele levou a cria dentro como imagem e semelhança, sem ovo. Olha o nível de sofisticação do DNA. Uma hora ele quis voar, ele voou, ele fez os pássaros. E aí esse outro momento ele vai e gera os mamíferos. E o mamífero na hora que para uma imagem e semelhança. Então da girafa nasce uma girafinha, do hipopótamo nasce um hipopótamozinho. E aí o DNA viu a imagem e semelhança no outro ser, desenvolveu a afetividade, a empatia e a compaixão. O DNA foi através do mamífero para desenvolver o estado de consentimento. E aí criar esses seres imagem e semelhanças. O DNA nesse momento ele anda em bando com os mamíferos. Isso é fantástico, o desenvolvimento alquímico da natureza e o poder da grande obra. Então a alquimia e a grande obra está acontecendo aqui agora a todos os momentos, a todos os instantes. Nós precisamos de apossar desse conhecimento alquímico da natureza e dentro de nós precisamos de realizar uma grande obra. Esse DNA ele ficou mais sofisticado, ele desenvolveu até um cordão umbilical, desenvolveu uma articulação forte nos ombros, né? Desenvolveu esse polegar que tem essa capacidade de pegar, de segurar as coisas e desenvolveu um cérebro que ele é mais sofisticado ainda, que é o cérebro pensante.
E aí esse DNA, pela primeira vez, ele pôde pensar, o sonho entrou na vigília, ele começou a lembrar de passado, projetar futuro, projetar a vida, projetar as coisas, fazer cocriação, engenharias, tecnologias, comunicar bem entre um cérebro e outro. Tudo foi o DNA que fez, e quem está falando aqui agora para vocês é o DNA. E esse DNA tem uma eternidade de vida. Nesse DNA tem um código de milhares de anos atrás. Nesse DNA tem um código de tudo que aconteceu. Nesse código do DNA, que é um código, está criptografada a consciência da vida, a consciência da existência. E talvez seja o DNA que trouxe essa tese para a minha pessoa, para me expor essa tese para vocês. E aí eu estou fazendo um estudo do DNA, tem vidas. Esse final de semana eu contei um pouco sobre o DNA, nós fizemos um retiro espiritual maravilhoso, e uma das pessoas que estava dentro do nosso retiro lá, ela é uma estudante de medicina, ela teve essa oportunidade de viajar dentro do DNA, através de práticas espirituosas assim, fantásticas, avançadíssimas, na minha condição e na condição da minha companheira amada, e aí esse fenômeno ele acontece. Eu já tive essa oportunidade muitas vezes, enfim, e aí esse DNA ele fica cada vez mais sofisticado. Nesse DNA tem a nossa consciência, nesse DNA tem as nossas vidas passadas, nesse DNA tem as nossas causas mais íntimas, nesse DNA tem a nossa origem. E pela primeira vez, meus amados, prestem muita atenção mesmo, pela primeira vez nesse planeta Terra, o DNA está tendo a oportunidade de fazer o estudo de si mesmo. Então a raça humana, ela é a oportunidade do DNA se rever, do DNA se reconhecer, dele entender toda a sua história, dele entender toda a sua trajetória para estar chegando até aqui. E aí ele, compreendendo esse poder alquímico, esse DNA está buscando superação. Ele sempre se superou a cada momento, ele sempre se superou a cada instante. E a partir desse momento que ele compreende a sua origem, ele compreende a sua história, ele pode realizar uma obra melhor sobre si mesmo. Então nós estamos aqui para ser alquimistas, para transmutar a energia, né? Para sermos mago da nossa vida. E aí nesse processo do alquimista, do mago, nós precisamos de entender em cada cenário da nossa existência, seja o cenário familiar, seja o cenário profissional, seja o cenário afetivo, seja o cenário financeiro, seja qualquer cenário da nossa existência, nós precisamos de entender quais os elementos que nós temos disponíveis para realizar a nossa obra. Então, existem pessoas que nascem na escassez, existem pessoas que nascem na fartura e na bonança. Cada pessoa tem um tipo de elemento para realizar a sua grande obra. A grande obra da vida, que os alquimistas vão chamar de obra magna. A obra magna vai ser a última palestra desse curso. E aí nós precisamos de entender que nós estamos aqui para realizar uma obra poderosa sobre nós mesmos. E aí, assim como uma obra de construção, muitas vezes ela vai precisar de tijolo, de cimento, de água, de areia. Na nossa obra psicológica, nós também vamos precisar de alguns elementos psíquicos. E aí, nós vamos ter que entender o que nós temos disponível, não só na nossa psique, mas também como um instrumento de trabalho na matéria. E a partir desses elementos que nós temos disponível, nós precisamos de realizar uma construção da nossa vida, que é a construção do nosso ser. Quem é o seu ser? Quais são os valores do seu ser? Quais são as virtudes do seu ser? Você quer morrer com essas virtudes e com esses valores? Você está satisfeito com o nível que você alcançou na eternidade ou você quer progresso? Você quer avanço? Ou você no nível de estagnação, se você parar hoje, você vai passar a eternidade feliz? Talvez você queira melhorar assim como eu, assim como muitos que eu conheço. E aí nesse processo de melhoria, nesse processo de aperfeiçoamento, nós temos que ser co-criadores da nossa existência. Nós temos que criar a nossa obra. Algumas culturas chamaram essa criação da criação do Templo de Salomão, né? O templo do Deus vivo, o templo do nosso Deus interior. E aí, nessa nossa grande obra, nesse nosso poder alquímico, nós temos que compreender quais são
as virtudes e as qualidades psicológicas que nós temos. Então, nós fizemos o primeiro estudo, que ele está relacionado com o estudo psíquico do ser humano. Nós fizemos um segundo estudo, que ele está relacionado com o trabalho psicológico. E aí, nesse trabalho psicológico, nós temos que gerar uma alquimia. Nós temos que gerar uma transformação. Essa transformação de melhoria. Nós precisamos de trabalhar sobre os nossos elementos psíquicos, sobre os nossos elementos psicológicos e gerar sobre ele uma criação progressiva. E aí, nesse processo de alquimia, nesse processo de transmutação, nesse processo de mutação, nós precisamos fazer, por exemplo, o ódio se transformar em amor. Nós precisamos de fazer a ira se transformar em paciência. Nós precisamos fazer os excessos se transformarem em temperança. Nós precisamos de fazer a procrastinação se transformar em disciplina, constância e perseverança. E assim nós vamos trabalhando essa alquimia dos nossos defeitos se transformarem em virtudes. Essa alquimia de fazer do nada alguns valores. Nós precisamos de gerar valor na nossa alma. Nós precisamos de gerar valor na nossa vida. Seja através da caridade, da doação, seja através da excelência do seu ser, seja através da expressão da sua nobreza real, sua nobreza espiritual. Você está aqui para representar o seu espírito na matéria, você está aqui para representar o seu espírito na carne. E aí você precisa de trabalhar essa sua nobreza, você é um representante da força espiritual, acredite ou não, você é o melhor que você conseguiu fazer na sua eternidade. Se você está satisfeito com o nível de evolução que você já alcançou, ótimo, maravilha, pode sentar no toco e esperar aí pela eternidade. Eu não, eu vou seguir em rumo em progresso, porque no nosso nível espiritual nós somos um cisquinho ainda, nós somos uma microbactéria, a nossa alma ela é uma pequenez no universo e eu quero alcançar altos níveis cósmicos, então eu estou indo para a evolução. E nesse processo de evolução, nós temos que estar forjando as nossas capacidades. Muitas vezes de acordo com as nossas necessidades, mas nós precisamos de ir lapidando o nosso ser, nós precisamos de ir transmutando o chumbo da nossa personalidade no ouro do espírito. Nós precisamos de viver uma vida em busca das nossas excelências, do nosso melhor. Então, no próximo conteúdo, na próxima aula, eu vou falar sobre as excelências do ser, trazer um conteúdo, um conceito mágico de Aristóteles, um conceito mágico do primeiro sábio grego, Tales de Mileto. E aí nós vamos compreender por que o Kung Fu, a tradução dele é a excelência do ser, e aí nós vamos trabalhar esse conceito. E como um alquimista, nós precisamos de fazer essa grande obra, a grande obra do seu eu. Imagina que você vai passar aqui no planeta Terra e quando você tiver 80 anos, você vai ser aquele velhinho interessante, aquela pessoa que todos querem ficar perto, cheio de sabedoria, uma pessoa incrível. Você já reparou que alguns envelhecem sábios, enquanto que outros envelhecem tolos? E você? Quer envelhecer sábio ou envelhecer tolo? Você já preparou um projeto de vida para a sua velhice? De forma consciente, porque nós vamos ficar aqui no planeta Terra mais quantos anos? Você vai viver até qual idade? E você vai aproveitar bem esse tempo? Ou você vai deixar esse tempo passar? Você vai fazer a sua obra magna até o final da sua vida? Ou você vai ser mais um? Só mais um? Vai esperar a vida que vem? Você vai aproveitar que a vida está te trazendo esse conhecimento nobre? Porque o que eu tenho para te falar nessas outras 97 aulas que faltam é um conhecimento nobre, muito especial, um conhecimento requintado. Ele está intacto, ele está vivo no planeta Terra, tem talvez 6.000 anos, 5.500 anos, 4.000 anos, 3.500, não se sabe certo. Mas por que esse conhecimento espiritual, esotérico ficou guardado? E por que ele é segredo? E eu estou te passando aqui as chaves desse segredo.
com muita erudição, com muita inteligência, com muita clareza nas ideias. Aproveita essa oportunidade, porque esse conhecimento, ele desperta a consciência. Como ele desperta a consciência, ele causa transformação. É um dos conhecimentos mais especiais que existem no planeta Terra. Ele é muito fino, no mínimo um folclore antropológico muito especial, extremamente motivador e vai te fazer melhor a cada momento, a cada instante. Então, a cada aula que nós estamos participando, você vai trabalhando pontos de desenvolvimento do seu eu, pontos importantes para a sua alquimia e para a sua grande obra. Tenha certeza disso. Essa jornada só está começando e a riqueza vai muito mais além. E aí é isso. Como que está a sua obra no longo da sua eternidade? Você quer ter mais virtudes? Você quer ter mais valor? Você quer ter mais qualidade? Você quer ter mais talento? Então trabalhe sobre si mesmo, de momento a momento, de instante a instante. Nunca delegue essa função para ninguém. Não é o psicólogo, não é o psiquiatra, não é o médico, não é o terapeuta, não é o xamã, não é o mestre espiritual, não é o guia, não é o professor, não é a mamãe, não é o papai, não é a esposa, não é ninguém. Aqui nós estamos batendo um papo reto. É você com você mesmo. E aí só você pode fazer isso por você na eternidade. Então seja melhor do que você mesmo, hoje, agora, amanhã, eternamente e sempre. Perfeito? E nos vemos na próxima aula, onde nós vamos trabalhar sobre as excelências do nosso ser. Estou ansioso para te ver por lá. Gratidão, muito amor no coração. Rausch.